Vamos lá? Boa noite. Boa noite. Creio que o Cleiton que está encerrando, não? Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos na primeira sessão científica vascular da Rede DOR e dar a palavra ao Dr. Arno von Ristel, que irá comandar a primeira sessão científica vascular nacional da Rede DOR. Boa noite a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes e a todos os palestrantes à primeira sessão científica vascular da Rede DOR. Essa é uma iniciativa que eu julgo de grande importância, porque ela teve no início a ideia surgiu de Tiago Coutas, e teve essa ideia, conversou comigo e eu abracei a ideia de uma forma imediata e irrestrita, conseguindo a gente juntasse esse grupo que iniciasse essa sessão no dia de hoje. Nós temos o objetivo é grande, eu diria extremamente importante, é conseguir juntar os serviços que se dedicam ao tratamento das doenças vasculares, e aqui não somente da cirurgia vascular, mas também da radiologia vascular, da angioradiologia, e, por que não, também as doenças que envolvem o coração, envolvem a parte respiratória, num grupo de estudos que irá focar mensalmente ou, eventualmente, de 2 em 2 meses, uma reunião em que nós abordaremos um tema específico em que 3 hospitais da rede, que hoje em dia é um grupo que tem uma importância nacional, então 72 hospitais na rede DOR do nosso país, os quais a grande maioria tem uma importante participação no tratamento de doenças vasculares. Então, nós temos um potencial incrível. Nós podemos realizar estudos que realmente são ímpares em termos de casuística e, de uma forma geral, os médicos que participam, especialistas que participam do tratamento dessas doenças na rede DOR estão entre os de mais elevada qualidade de educação em nosso país. Dessa forma, então, nós decidimos que o primeiro encontro científico seria realizado com o tratamento intervencionista da embolia pulmonar. É um tema de grande interesse e de grande impacto nesse momento, sobretudo depois que nós vivemos uma pandemia em que a embolia pulmonar, a trombose venosa tiveram uma importância extremamente grande. Então, nesse nosso primeiro encontro, nós vamos ouvir inicialmente a doutora Luciana Tagliari, que é médica intensivista da equipe de transplante pulmonar e médica supervisora da unidade pulmonar do Hospital Copa DOR. Nós vamos ouvir o doutor Cleiton de Paula, que é cirurgião vascular da Rede DOR de São Paulo, nosso velho amigo, eu diria até professor. Eu preciso dizer que eu aprendi muito com o Henrique, algumas coisas aprendemos juntos, mas eu tenho muito de aprender com ele, que é radiologista e intervencionista da Rede DOR no Rio de Janeiro. Gostaria, então, que o Tiago desse início às apresentações, convidando a doutora Luciana Tagliari. Muito bem. No início, eu queria deixar todos os participantes à vontade. Eu vou iniciar algumas enquetes que eu gostaria de pedir aos senhores para que participassem. A primeira enquete vai aparecer na tela de todos vocês, temos um tempo para responder. Se na instituição que você atua,
existe time de resposta rápida à embolia pulmonar, o PERT Team. Então, a gente, com essas respostas dos senhores, nós vamos conseguir mapear aí os nossos hospitais e tentar, a partir disso, desenhar protocolos assistenciais e linhas de cuidado. Então, quem puder responder a pergunta, e eu vou encerrar a enquete, e após isso a doutora Luciana iniciará a sua aula. A gente está tendo algumas respostas ainda aqui, vou aguardar mais um pouco. E, doutora Arno, você quer comentar sobre a gravação? Sobre a gravação, como? Que será disponibilizada também no canal institucional do IDOR. Dois detalhes que eu gostaria de comentar, muito importantes. O primeiro é que essa apresentação está sendo gravada e ela será disponibilizada a partir de amanhã, provavelmente 24 horas após o evento. Ela vai estar disponível na plataforma no YouTube do IDOR. E a segunda é que, após as 3 apresentações, nós teremos uma discussão em painel entre os participantes, em que, obviamente, os não palestrantes poderão enviar suas questões através do chat. Muito bem. Compartilhando os resultados. Todos estão vendo os resultados da enquete? Então, Gabriel, que está dando suporte, por favor, vai armazenando. Nós temos dos participantes, cerca de 60% dos participantes aqui nas suas instituições já tem time de resposta rápida e 40%, 41% não. Ou seja, a gente tem aí 40% de hospitais ou de serviços que a gente pode ainda avançar essa questão. Sem mais delongas, para a gente não avançar no tempo, eu gostaria de convidar, então, a doutora Luciana Tagliari para dar início à apresentação dela. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite. É um privilégio estar entre vocês hoje, essa noite, falando um pouquinho de TEP, que é um assunto que nos apaixona pela gravidade das situações em que somos expostos, né, que os pacientes são expostos. E vai ser um privilégio aprender com vocês essa noite também. Então, vou compartilhar aqui minha parte que me cabe. Estão vendo? Sim. Sim? Então tá bem. Então, essa noite eu vou falar um pouquinho sobre a estratificação de risco no TEP e a indicação de intervenção na visão do intensivista, tá? Então, o TEP tem alta mortalidade, alta morbidade, a estratificação de risco, ela é intimamente relacionada ao risco de morte, né? Os guidelines nos recomendam trombólise sistêmica para pacientes com alto risco sem contraindicação para tal, mas a gente tem um grande número de pacientes que não conseguem receber a trombólise por risco de sangramento. Também os trials exploram o papel da trombólise e da terapia por catéter no intermediário alto risco, e o que a gente tem de fato bem consolidado é que o tratamento deve ser guiado pela estratificação de risco e que não há um tempo porta-agulha como tem no AVC e no infarto. E qual é a fisiopatologia que embasa esse risco no TEP? A partir do momento que há obstrução do vaso arterial pulmonar, esse vaso sofre vasoconstrição, que vai aumentar a resistência vascular pulmonar, reduzindo a complacência arterial, e esse aumento abrupto da resistência vascular pulmonar faz com que o VD não consiga ejetar o sangue, então ele acaba dilatando, ocorre uma tensão na parede, e isso vai estimular uma ativação neuromoral, com liberação de mediadores inflamatórios, epinefrina, células inflamatórias no músculo, como se fosse uma miocardite mesmo, e essa estimulação neuromoral aumenta o inotropismo e o cronotropismo com o intuito de tentar melhorar o débito cardíaco desse VD e como mecanismo compensatório. E esse mecanismo compensatório associado à vasoconstrição faz o aumento da pressão da artéria pulmonar e que transitoriamente melhora o fluxo nessas áreas de obstrução. Porém, esse mecanismo ele é transitório.
o VD ele vai aumentando a tensão para fazer a contração, e o tempo de contração também aumenta a ponto de ele ocupar o tempo de diástole do ventrículo esquerdo, rechaçando o septo para a esquerda, dificultando o enchimento do ventrículo esquerdo, o que faz cair o débito cardíaco, hipoperfusão sistêmica, hipoperfusão miocárdica, e com o aumento do consumo desse ventrículo dilatado, a gente tem como um ciclo vicioso a isquemia miocárdica, a falência do VD e o choque obstrutivo. E é isso que leva à morte. Independente da estratificação de risco, a embolia pulmonar ela é tratada com 3 pilares para qualquer grau de gravidade. O primeiro pilar é anticoagulação, cuja droga de escolha é a heparina. Lembrando que a heparina ela não trata o trombo já formado, né? No final da sua cascata, ela vai fazer um bloqueio do fibrinogênio e fibrina, evitando que o coágulo ele progrida, o que tenham novos coágulos, mas ele não acaba não tratando o coágulo em si. E a maneira como a gente avalia por PTT normalmente, que é super errático, então a gente precisa lançar mão de uma forma multimodal para avaliar o efeito dessa anticoagulação e de fato entender se o paciente está anticoagulado, e não fazendo efeito sobre aquele trombo formado, como que eu vou reperfundir aquela artéria pulmonar. Em alguns pacientes eu vou esperar a fibrinólise endógena, né, nos pacientes que não são alto risco, ou então eu vou lançar mão de fibrinolítico, terapia por catéter, embolectomia cirúrgica para os pacientes de alto risco. Em paralelo, eu preciso dar suporte cardiopulmonar. Como que eu vou dar esse suporte? Eu vou tentar reduzir o trabalho respiratório para gastar menos consumo, né? Reduzir o consumo de O2, reduzir hipermetabolismo pelo mesmo motivo, evitar acidose e hipoxemia para reduzir a resistência vascular pulmonar, tratar distúrbio hidroeletrolítico, na verdade, evitar que eles aconteçam para reduzir o risco de arritmias e sobrecarga desse ventrículo, inotrópico para melhorar a contração, óxido nítrico para melhorar a resistência vascular pulmonar, e talvez eu precise de suporte extracorpóreo para garantir que esse paciente consiga sobreviver e tenha a terapia oferecida. Aqui eu trouxe 3 casos para tentar estratificar o risco como exemplos, né, e entender quais seriam os tratamentos relacionados a essa estratificação. Então, no primeiro caso, eu tenho uma mulher jovem, sem comorbidades, que chega em emergência com uma insuficiência respiratória franca, entubada, faz uma parada e ali, examinando, ela faz um ecocárdio que tem disfunção de VD com desvio de septo, né, um VD superdilatado, e tem trombose de hipoplítea, né, com diagnóstico ali presuntivo de TEP. O segundo caso é um homem jovem de 41 anos que tem um diagnóstico de TEP por angiotomografia, um TEP grande, cometendo os 2 ramos arteriais, um TEP a cavalo. Ele está com oxigênio em baixo fluxo, tem uma frequência respiratória um pouquinho aumentada, mas não é demais, frequência cardíaca de 90, está normotenso, está urinando com lactato normal, mas tem uma troponina positiva, uma ecocárdica, uma disfunção de ventrículo direito importante, PSAP de 80, desvio de septo para a esquerda. E a terceira é uma paciente de 69 anos com câncer ativo, com uma história de AVE hemorrágico há 2 anos, com TEP bilateral também significativo, chega com disfunção ventilatória, vai para alto fluxo para melhorar o trabalho respiratório, mas também está normotensa, lactato normal, troponina positiva, BNP alto, e também tem uma disfunção de VD não tão severa, mas tem uma PSAP de 50 e um desvio septal discreto. Aqui, o primeiro caso nós não temos imagem, esse é o segundo caso, então, do rapaz jovem, né, com TEP bilateral, e esse é o terceiro caso da senhora com câncer com TEP bilateral. Como que eu vou estratificar? Esse paciente tem um diagnóstico de embolia pulmonar aguda, eu preciso perguntar, ele tem estabilidade hemodinâmica? Se sim, ele é definido como um alto risco. O que é a estabilidade hemodinâmica? Uma pressão sistólica menor que 90 ou 40 milímetros abaixo do basal, né, se o paciente já for hipertenso prévio, definição de hipoperfusão orgânica e parada cardiorrespiratória. Ele não tem estabilidade hemodinâmica, eu vou ter que distinguir esse paciente entre baixo e intermediário risco. Então, nesses 3 casos, é inequívoco que a primeira paciente que chegou e parou, ela é alto risco. E os outros 2 pacientes, como é que eu vou estratificar esses 2 pacientes? Eu preciso perguntar e avaliar quais são os sinais de gravidade da embolia pulmonar, né, através da classificação do PES score, e preciso entender se ele tem disfunção de VD por ecocárdio ou por angiotomografia. O PES score desses pacientes, o segundo caso, rapaz jovem com TEP bilateral, é um PES que não é alto. Se for ver pela classificação
do PESI completo, ele é uma classificação baixa, com risco de morte chegando a 3,5. O PESI simplificado, ele pontua 1 ponto. O caso 3, 139 pontos, uma classe 5 chega a uma mortalidade de 24,5. Ambos têm disfunção de ventrículo direito, como relatado pelo ecocardio. Então, se eles não tivessem nenhum desses critérios, nem clínico e nem ecocardiográfico, eu classificaria como baixo risco. Mas eles têm o PESI score positivo e eles têm disfunção de VD. Então, eu preciso avaliar os marcadores de necrose, troponina e o BNP, que não entra em alguns guidelines, mas ambos são relacionados à mortalidade no TEP e denotam sobrecarga do ventrículo. Ambos tinham troponina e BNP positivo. Se eles tivessem negativo, eles seriam classificados como intermediário baixo risco, mas ambos tinham troponina e BNP positivos. Então, eles foram classificados como intermediário alto risco. Aqui, então, só traduzindo, mesma coisa que eu falei antes, sabendo que baixo risco, o tratamento de escolha é anticoagular, né? Eu não tenho um risco de morte, um risco de óbito tão elevado, mas e o alto risco e o intermediário alto risco? Como que eu trato esses pacientes? Intermediário alto risco e alto risco, eu sei que eu preciso, de qualquer maneira, anticoagulados. O alto risco é um choque, né? Paciente hipotenso, hipoperfusão orgânica, risco de parada cardiorrespiratória. Eu sei que eu preciso oferecer uma terapia de reperfusão. Ele tem contraindicação para trombólise sistêmica? Como que eu sei? Não tendo alergia, a contraindicação é relacionada ao risco de sangramento, tendo absolutas e relativas, e além disso, a gente pode lançar mão de scores de risco de sangramento para pacientes com embolia pulmonar que usam trombolítico. Esse score, o BAT-score, ele avalia pacientes com 4 preditores, entre eles sangramento recente, que pontua mais, 5 acima de 75 anos e câncer ativo. Tendo mais de 3 pontos, eu consigo predizer que 44%, que esses pacientes têm 44%, perdão, de chance de sangramento. Então, é mais uma ferramenta que me ajuda na decisão, na tomada de decisão. Também eu tenho que perguntar, um paciente de 80 quilos, com 1,80, 30 anos, ele vai receber 100 miligramas de alteplase, a mesma dose que uma paciente de 78 anos, que pesa 50 quilos, eles vão ter o mesmo risco de sangramento? Com certeza não. Então, a gente tem vários trabalhos que usam doses menores, né, de trombolítico, tentando evidenciar um menor risco de sangramento e que ainda procuram a seu grau de evidência, porque são muito heterogêneos, né? Mas a gente não pode afirmar com uma recomendação, com uma evidência forte, mas a gente tem que tomar atenção nos pacientes com mais de 70 anos, com menos de 65 quilos. Se sugere usar doses menores, como 0,6 miligramas por quilo, evitando o risco de sangramentos maiores. Ainda precisa de uma evidência melhor. Esse paciente, não tendo contraindicação à trombólise, ele vai ser submetido à trombólise sistêmica como método de terapia de reperfusão. Tendo contraindicação, e eu coloquei a terapia por catéter, que é mais utilizada, né, dentro da nossa vivência, como a terapia de reperfusão para esse paciente. Agora, e o intermediário alto risco? Eu anticoagulei, e aí? O que eu faço? Eu vou monitorizá-lo buscando sinais de deterioração hemodinâmica. Nesse intervalo de tempo, ele anticoagula para tentar evitar novos trombos, e eu espero que o sistema de fibrinólise endógena dele funcione direitinho. Bom, esse paciente não tem deterioração, eu vou seguir o tratamento normal dele. Agora, se ele apresentar qualquer sinal de hipoperfusão orgânica, eu preciso oferecer também uma terapia de reperfusão de resgate. Tendo contraindicação à trombólise sistêmica, esse paciente vai ser submetido a uma terapia por catéter. Todos, em definitivo, precisarão seguir anticoagulados. E a ECMO? Onde é que a ECMO entra nesse contexto de tratamento? No paciente com alto risco, eu sei que eu preciso de uma terapia de reperfusão para salvá-lo. Mas aquele paciente que tem contraindicação à trombólise, que eu penso oferecer uma embolectomia cirúrgica, eu penso oferecer
uma terapia por catéter e ele está deteriorando. Eu tenho hemodinâmica ocupada com o paciente com um procedimento que vai demorar. Eu não tenho equipe naquele momento. As realidades são diferentes em cada local. Como que eu posso estabilizar esse paciente? Talvez ele vá fazer uma parada cardíaca. Eu posso oferecer um suporte de vida extracorpóreo para estabilizá-lo e, por fim, conseguir oferecer a terapia de reperfusão. Um paciente que foi trombolizado, por exemplo, e ele segue chocado, ele segue instável, a despeito de eu ter oferecido a terapia de reperfusão. O que eu posso oferecer? Eu posso dar suporte de vida extracorpóreo e entender se ele precisa de uma nova terapia de resgate através de uma terapia por catéter, ou se ele só precisa de tempo, né, para conseguir se acomodar o VD, melhorar a interação coração-pulmão e ele ser desmamado desse suporte, as coisas melhorarem. Entendendo que nem sempre que eu falo sobre ECMO, eu falo sobre suporte veno-arterial. Um paciente muito hipoxêmico, em que eu entendo que a hipoxemia pode ser a causa dessa disfunção permanente do ventrículo direito, o suporte veno-venoso, a despeito de não dar suporte hemodinâmico, ele melhora a hipoxemia e hipercapnia, melhorando a resistência vascular pulmonar, melhorando a pós-carga do VD e, como resultado, oferece melhor hemodinâmica. Já um paciente com choque, com disfunção primariamente cardíaca, ele vai precisar de suporte para o VD, e esse suporte é dado por suporte veno-arterial. Lembrando que o suporte veno-arterial periférico não oferece suporte respiratório. Então, se existe algum grau de hipoxemia associada, eu preciso fazer um manejo ventilatório através do ventilador mecânico, ou, dependendo da gravidade, até associar uma cânula venosa com método híbrido, veno-arterial venoso, para dar um suporte suficiente para esse paciente e esse ventrículo recuperar. E como que foi o desfecho desses pacientes que eu citei? O caso 1, um paciente de alto risco, parada, sem contraindicação à trombólise. Ela foi trombolizada transparada, teve um ROSC de 4 minutos, saiu da parada, melhorou do choque, 1 hora após chegar na UTI, ela apresentou piora hemodinâmica, evoluindo com choque refratário por sangramento intraabdominal. Uma lesão hepática, possivelmente pela massagem, precisou reverter a trombólise, colocar um filtro de cava, anticoagular, e quando se entendeu que ela não tinha sangramento ativo, ela iniciou a anticoagulação, essa paciente recuperou, teve alta hospitalar bem. Segundo caso, aquele paciente de 40 anos, com disfunção grave de VD, mas também um intermediário alto risco, ele foi submetido a uma terapia por catéter. Na abertura do ramo da pulmonar, ele apresentou uma parada cardíaca com ROSC de 40 minutos, fez uma trombólise com dose sistêmica com resgate, saiu da parada, mas a despeito disso ele evoluiu com choque cardiogênico refratário, precisou de suporte com ECMO veno-arterial, reverter a trombólise, obviamente, e a canulação de ECMO pós-trombólise sempre é difícil, né? Um cenário nada amigável. Ele apresentou sangramento maciço, precisou ser politransfundido. Depois de todo esse suporte para VD com inotrópico, ele ainda precisou de mais uma semana em ECMO veno-arterial para esse VD recuperar, né? E apesar de ter uma evolução de 3 meses de internação até que tudo se resolvesse, ele teve alta hospitalar bem sem sequelas, tá? E o caso 3 é aquela senhora, né, com câncer ativo, com história de AVC hemorrágico prévio, no alto fluxo com intermediário alto risco, né, também com disfunção de VD, troponina positiva, né, e essa senhora, se deteriorasse, ela precisaria de uma terapia por catéter, né, ela teria contraindicação à trombólise sistêmica pelo AVC prévio, hemorrágico. Ela foi anticoagulada com heparina de baixo peso, teve uma melhora gradual, não apresentou deterioração, também teve alta hospitalar bem. Então, qual a nossa conclusão e a visão do intensivista dentro disso tudo? Eu apresentei ali 3 casos, uma paciente que não teria contraindicação à trombólise, mas apresentou um sangramento grave, né, e a gente teve que trabalhar com essa complicação. Paciente com intermediário alto risco, que eu acho que é o pior cenário para o intensivista, não é o alto risco, o pior cenário é o intermediário alto risco, em que a gente tem que ficar observando, isso causa uma angústia danada, a gente precisa ficar em cima do paciente, e às vezes é sutil e é rápida a piora, e essa piora pode ser uma parada cardíaca, né? Então, esse paciente é o que mais causa o estresse, né? Para a gente tomar a decisão adequada.
A terceira paciente precisaria uma terapia de resgate, estava toda a equipe pronta, não precisou de nada, evoluiu bem. Então, o que a gente traz que os dados para a terapia por catéter, eles parecem ser favoráveis, só que a gente precisa de mais evidência para modificação dos guidelines como terapia primária para pacientes que não têm risco de sangramento. E, além disso, não é a realidade de todos os hospitais, a gente precisa da otimização de tempo para o início desse tratamento. Precisa ter uma estrutura grande para que a gente possa usar a terapia de catéter como primeira escolha no paciente de alto risco, tanto com sangramento, com risco de sangramento como sem risco de sangramento. A gente aguarda os trials para avaliar o desfecho de intervenção a curto prazo e a longo prazo do intermediário alto risco. Eu acabei não falando ali, mas os trabalhos, eles tentam evidenciar que a trombólise ou a terapia por catéter nos pacientes com intermediário alto risco, que elas modifiquem desfecho. Um dos grandes trabalhos mostra mudança de desfecho de mortalidade em 7 dias, mas quando você vê a mortalidade global em 30 dias, ela não é modificada e o risco de sangramento é maior com sangramento cerebral. Então, ainda não se consegue justificar o tratamento desses pacientes. E a grande questão é se, a longo prazo, a classe funcional vai ser diferente desses pacientes que eu trato, não só falando em mortalidade. Então, a gente ainda tem trials em andamento e a gente aguarda essa resposta e essa evidência. A gente sabe que o desfecho da embolia pulmonar depende muito da equipe multiprofissional treinada. Se o médico que atende no primeiro momento o paciente estratificar ele de forma equivocada, ele vai subestimar o risco, ele não vai acionar a equipe especializada e o desfecho pode ser ruim. Então, é importante estar com toda a equipe e estrutura preparada para identificar e tratar as complicações independente da terapêutica definida, seja trombólise, seja catéter, seja embolectomia, que não é tanto a nossa realidade. Então, em resumo de tudo isso que eu falei, eu acho que o principal é ter protocolos institucionais e a discussão entre o time multiprofissional de resposta à embolia pulmonar, que comprovadamente melhora desfecho. Eu acho que a gente usa guidelines para guiar, para estratificar os pacientes, para guiar a nossa terapêutica, mas é importante ter um time que dê suporte. A gente tem um excelente time de radiointervenção, de vascular no hospital, e nesse momento a gente está reestruturando exatamente o treinamento e os fluxos de trabalho para que as coisas, né, os materiais cheguem rápido, a equipe tenha disponibilidade de sala, disponibilidade de medicação e toda a estrutura que não é só UTI, é a equipe multiprofissional, desde centro cirúrgico, farmácia, almoxarifado, é ter material e ter o fluxo de trabalho para que esses pacientes sejam atendidos da forma mais rápida possível. Obrigada. Obrigado, Luciana. Foi realmente uma apresentação muito interessante, com funcionários específicos muito bem ilustrados, muito claros, com uma excelente classificação, selecionando os pacientes para o tratamento mais efetivo. Enquanto o próximo apresentador se prepara, qual é o protocolo de vocês para a reversão da trombose? É um problema que a gente se defronta muitas vezes. Perdão, eu não consegui ouvi-lo. O protocolo que vocês utilizam para a reversão da trombose? O protocolo, a gente usa fibrinogênio, hemocompletan, fibrinogênio sintético e transamin. É uma coisa que nem sempre funciona direito, né? Porque muitas vezes você fica dando fibrinogênio e você aumenta a concentração da fibrina e a gente continua trombolizando, né? A gente acaba guiando o tratamento com tromboelastometria. A gente tem o aparelho dentro da unidade, né? E que é ao lado também da hemodinâmica, e a gente consegue fazer a intervenção e avaliar muito rápido se ela teve efeito ou não. Então, dos pacientes que a gente precisou reverter, elas foram efetivos e também podemos reverter sem fazer uma supercorreção, piorando o estado protrombótico do paciente. Por isso que quando eu falo de ter estrutura, é justamente a gente poder ter point of care, beira-leito e ajudar também na condução, inclusive da reversão da
da trombólise ou manejo de sangramento. Muito obrigado. Doutor Arno, posso fazer mais uma enquete aqui? Vamos lá. Brilhante palestra, doutora Luciana. Eu queria perguntar para todos os participantes se na sua instituição existe disponibilidade e expertise para uso de ECMO, suporte circulatório extracorpóreo, 24/7, ou seja, durante os 7 dias da semana, 24 horas por dia, se na instituição que os senhores atuam existe essa disponibilidade. Essa enquete é muito importante os senhores participarem, porque através delas nós iremos tentar desenvolver os protocolos assistenciais e os fluxogramas de embolia pulmonar da Rede D'Or São Luís. Então, todos estão respondendo. Eu vou compartilhar os resultados aqui com os senhores. Muito bem. Então, cerca de... Me surpreendeu, não sei vocês, 60% dos participantes têm estrutura de ECMO 24/7 no seu hospital e 41% disseram que não. Uma taxa bem alta, ou seja, acho que a gente está com uma boa estrutura nos hospitais. Ok, vamos gravar essa informação, Gabriel. Pode seguir, doutora. Doutor Salas, então, se quiser seguir. Então, vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui junto com o doutor Arno, com vocês todos. Doutor Arno que, como ele diz, eu ensinei ele a mexer um pouquinho com catéter. Ele me ensinou a ser médico, a ser gente, uma porção de coisas que são bem mais complexas, né? Então, vamos lá. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre história da embolia pulmonar, um breve histórico aqui, e sobre os sistemas aspirativos, que é o que a gente tem usado mais. Então, esse aqui é o nosso grupo de trabalho. Vou passar aqui esses dados da embolia pulmonar, que a Luciana já falou tão bem. A incidência a mortalidade é muito alta, né? Aqui, grande parte vai morrer na primeira hora, mas uma grande parte vai morrer durante o desfecho da doença. E um dos gráficos interessantes que embora com toda essa tecnologia, diretrizes, a mortalidade do alto risco ainda caiu pouco, né? Que é o 10% nos últimos anos, isso dados relativamente atualizados, né? Então, isso começa lá com Virchow, que descreveu o nome embolia, e que era um fragmento de um trombo fresco que migra para a circulação parando em algum lugar, né? Isso já foi em 1859. Descreveu também a síndrome a tríade de Virchow, que é a hipercoagulação, a estase e a injúria endotelial como causa principal dessa trombose. E os anos foram passando e o exame o critério maior, né, o exame de ouro para diagnóstico da embolia pulmonar era a arteriografia, com todos os problemas que no início da experiência isso acarretava, porque eles faziam com contraste iônico e hiperosmolar. Então você tinha um índice de mortalidades na primeira injeção, né, obviamente aqui era um índice relativamente baixo, mas você tinha o contraste, já produzia um aumento momentâneo de pressão da artéria pulmonar e do átrio, além das arritmias também, porque o contraste ainda tinha algum grau de toxicidade, e o paciente morria, principalmente quando você tinha uma pressão acima de 20 milímetros de mercúrio. A arteriografia foi padrão ouro até 2006, quando um dos trabalhos mostrou que a tomografia já tinha uma acurácia muito melhor. Aí essa aqui é a parte do doutor Arno, que é mais tensa, né? Aqui dentro da história, enquanto não tinha nada muito interessante para fazer, a não ser embolectomia cirúrgica, que tinha uma mortalidade alta, então a ideia era tentar evitar a embolia pulmonar. Então, você tinha a interrupção da veia cava, né? Até hoje ainda tem esse nome, né? Interrupção de veia cava,
com vários sistemas, pontos, esses clipes aqui, e os sistemas também que eram a ideia inicial dos filtros, né, com balões, aqui é o Mobil-DIN e o Greenfield, né, isso já em 69 e o Greenfield em 73. A taxa de patência de cabo era muito baixa, né? No seu o Greenfield, que já é uma geração bem atualizada e que já praticamente é o mesmo índice de patência dos filtros atuais. Mas o mesmo Mobil-DIN já tinha 40% de patência de cabo e os outros sistemas de balão eram zero de patência. Então, você começa os trabalhos com trombolítico na década de 60, né? Em 69 tem os primeiros trabalhos, e aí vários outros vão sendo subsequentes, né? Então, é um tratamento bem interessante, né? E que segue até hoje, né? Só melhorou o tipo de trombolítico, né? E quanto ao tratamento percutâneo, a evolução, aí as ideias, ainda dá a impressão que as coisas só modificaram, mas as ideias foram muito parecidas desde sempre, né? Então, Greenfield criou um sistema de aspiração com vácuo, já testou em 69, fez primeiro em cachorros, né, e um sistema de aspiração mais ou menos parecido com esse que a gente tem atualmente, né, não sei como é que ele fazia com essa haste metálica para chegar na pulmonar, e já em 71 ele faz em 3 pacientes, um deles vai para a cirurgia e 2 ele tem sucesso no tratamento. Então, ele relata isso num artigo de 1971. A gente começou a experiência com pigtail. Então, a ideia era fragmentar o trombo, né, e fazer o RTPA local. A gente começou isso em 2001. A gente começou com uma dose baixa, né, a ideia de jogar o trombolítico dentro do trombo. Não deu muito certo, né, ou, pelo menos a gente considerou que não estava dando certo, então a gente fazia uma dose similar à dose sistêmica. Então a gente brincava que esse era o Tabajara, Thrombectomy Device, colocava uma sequência de Y aqui, bainhas, e fazia esse pigtail, então colocava dentro do trombo, fragmentava, e essa área da periferia da artéria pulmonar é muito maior do que o do tronco. Então esses trombos iam para a periferia, primeiro que você desobstruía uma artéria central, e como essa área era muito maior, você tinha também uma exposição muito maior desses fragmentos de trombo ao trombolítico. Então, você fazia esse trombolítico mais eficiente. Os sistemas de trombectomia começaram também na década de ano 2000, né? O do Renan Flacker foi um entusiasta, né? Ele trabalhou muito com o Amplatis Thrombectomy Device, né? Ele se chamava o Clotbuster, e já com alguns relatos em 2001, né? Que era um sistema que triturava o coágulo, era bem potente, né? Tinha uma turbina que rodava 150 mil rotações, e conseguir essa resposta espetacular aqui, como nesse do trabalho do Renan Flacker. Depois chegaram o Aspirex, que era uma versão venosa do Rotarex, o Oasis, que acabou sendo muito pouco usado, né? Não fez muito sucesso, o da Cordes também muito pouco usado. E aqui, então, o que a gente fazia mesmo era o pigtail, que era se tinha acesso em qualquer hospital, era muito fácil em qualquer hemodinâmica. Então, esse aqui é um caso de 2001, né, um dos primeiros da nossa experiência. A gente tentou balão e o pig rotacional. Ela tinha contraindicação ao uso de trombolíticos, a gente não tinha nenhum sistema aspirativo na época disponível aqui. Então, teve um controle não lá muito interessante. A gente colocou o filtro de cava na saída, e essa paciente ainda assim acabou falecendo depois de alguns dias. Essa aqui é uma outra paciente, que aqui um dilema que a gente sempre teve foi o quanto você fazia de trombolítico nessas pacientes com câncer, né? Então, essa aqui é uma paciente que tinha um tumor de mama localmente avançado, derrame pleural, faz um eco com disfunção de VD, pressão na artéria pulmonar de 50. Então, a gente, aqui o tumor de mama e um coágulo importante aqui na artéria pulmonar direita, na esquerda também. Aqui, então, os coágulos. A gente faz o pigtail com uma dose mais baixa de trombolítico, né, tentando reduzir. Ainda assim, a gente fez 75 mg.
e essa paciente, então, tem um sangramento importante dessa mama, acabou parando em algumas horas depois, sem maiores problemas, mas mesmo assim ela acabou evoluindo para óbito durante a internação. No mercado atual, a gente tem uma evolução bem grande desses sistemas, né? Tem o ECOS, né, que ele vai falar mais para frente, né? O trombectomia mecânico tem vários no mercado, né? O Índigo, o FlowTriever são os mais que estão disponíveis aqui no mercado já, e a gente tem acesso relativamente fácil, principalmente o Índigo. O Penumbra Lightning, que é o Índigo, né? Ele é o que a gente estava usando até agora, era o sistema 12F, é um sistema que você coloca num sistema de aspiração computadorizado e tem um sistema separador que vai fragmentando o trombo e desobstruindo o catéter também. Então, você coloca o sistema dentro do trombo, aspira e você, quando ele oclui, você vai triturando com esse separador. A versão atual dele é um sistema 16F, que é o Lightning Flash, com um sistema computadorizado bem mais eficiente. Então, os sistemas são bastante eficientes, né? Esse aqui é uma versão, um vídeo mais rápido, mostrando quanto que ele consegue aspirar desses trombos. E o que mais impressiona também é como esses sistemas melhoraram e você tem um torque praticamente um para um dessa bainha 16F, né? E com uma ponta traumática, né? Então você consegue, obviamente no modelo, né? Em 45 segundos limpar a artéria pulmonar toda. O FlowTriever da Inari é um outro sistema também que promete ser muito eficiente também. Você põe um vácuo, só que é uma bainha bem grande, né? E então você tem um cateter de aspiração 24F, você solta esses discos dentro do coágulo e aspira toda aquela massa de trombos, né? Nos trabalhos que eles fizeram, né, o Flame Trial, que é o do Inari, eles tiveram um índice muito interessante aqui de sangramento, né, de mortalidade e de efeitos adversos, né? Existe um outro sistema também da Angio Dynamics, que a gente não tem no Brasil, mas é um sistema parecido também, com uma vantagem que ele tem um sistema de reentrada do sangue, então ele reutiliza esse sangue, né? Você filtra, tira os coágulos e reaproveita o sangue, né? Aqui mostrar alguns casos, né? Essa aqui é uma paciente de 75 anos, que deu uma entrada na emergência com dispneia, submetida a eco, mostrou disfunção de VD, uma pressão na artéria pulmonar estimada em 35, foi anticoagulada, mas não teve melhora, e a gente, então, foi decidido por a gente fazer foi para a trombectomia mecânica. Então, ela tinha um trombo cavalgando a bifurcação da artéria pulmonar, refluxo para a cava e uma relação maior do que um entre o ventrículo esquerdo e direito. Aqui, então, um filme da tomografia mostrando uma trombose, uma embolia pulmonar maciça. A gente foi, então, para o sistema aspirativo. Aqui, então, esse aqui é o sistema que a gente usa com separador, né? Você conecta no aspirador e vai usando esse separador para fragmentar o trombo. A gente consegue limpar bastante esses ramos da artéria pulmonar, um dos mais difíceis de acesso, que são o lobo superior. Às vezes sobra, mas você consegue limpar muita coisa dos lobos inferiores, aqui do esquerdo. E a gente, então, essa paciente, então, a gente teve, não foi usado nenhum trombolítico, o tempo de procedimento 64 minutos, né? Essa medida de pressão pré-31, depois a paciente estava tossindo no final, ela aumentou um pouquinho essa pressão, não foi considerada, mas a gente conseguiu aspirar uma quantidade, um volume bem razoável de trombos, e essa paciente, então, dessa PSAP inicial, ela teve melhora, e ela estava assintomática no dia seguinte, muito bem, aqui com os parâmetros de monitorização já muito melhores. Essa paciente teve alta dias depois.
Aqui uma outra paciente também, 68 anos, tinha também um eco mostrando disfunção de VD, né? Passando rápido aqui, porque senão a gente vai estourar o tempo. Uma pressão na artéria pulmonar estimada em 42, ainda subestimada pela disfunção de VD, foi encaminhada para anjo-TC, também um volume de trombos bem razoável nas artérias pulmonares, né? A gente optou também por trombólise mecânica, a relação VD-VE era de 1,5, né? A artéria pulmonar tinha um diâmetro aumentado, e aí o time de resposta rápida encaminhou para trombectomia aspirativa também, o procedimento similar, né? Então, vários trombos aqui, como se tivesse soltado, quando a gente observa que solta aquele trombo da femoral superficial e ele ocupa toda a pulmonar. Então, mesma coisa, aspirativo, né? Lobo direito, lobo esquerdo. E aqui, então, essa aqui é a angiografia do lobo esquerdo, do pulmão esquerdo, aqui uma desobstrução bem significativa dos trombos. Aqui é o controle final, a PSAP caiu para 30, um tempo de trombectomia de 30 minutos, sem uso de trombolíticos também. Então, essa paciente tinha um eco do dia 24 com 42 de pressão na artéria pulmonar estimada, cai para 28, VD normal, acaba com calibre normal, e aqui a curva, então, de troponina, mostrando uma queda significativa até o momento da alta. Ela teve alta no dia 28, 4 dias depois, anticoagulada. Então, qual a ideia desse sistema de trombectomia aspirativa? Você tem um paciente que tem aqui uma classificação de intermediário alto ou de alto risco, e você muda ele de classificação, melhorando essa evolução e trazendo ele para um baixo risco ou risco intermediário baixo. Tem uma balança que é complexa aqui, né? Então, o que era a ideia? O peso do custo do sistema talvez esteja contrabalançando com muito menos tempo de CTI, sem trombolíticos, quer dizer, você reduz o risco de complicação hemorrágica, você tem um controle angiográfico na hora e você possibilita uma alta precoce, né? Existem vários estudos que aconteceram, alguns bancados pela Penumbra, vários deles pela Boston, outros pela Inari, esse aqui pela Angio-Dynamics. Assim, é aquele resultado de um trabalho bancado pela indústria. Mas você tem ainda alguns trials rodando, que são também alguns bancados pela indústria, e acho que o trial que vai trazer mais informações vai ser esse aqui, que é o PE-TRACT, que ele é bancado pelo recurso do NIH. Ele ainda está recrutando pacientes, então vão ser 500 pacientes com embolia pulmonar submaciça, trombo na artéria pulmonar proximal, dilatação de VD, e o final dele vai ser em 2028. Esse que talvez traga uma resposta mais interessante para a gente saber que posição que esses sistemas de trombectomia vão ocupar nos trials daqui para frente. A gente tem uma experiência da equipe de 127 pacientes até setembro. Isso aqui é subestimado, que foram os que a gente conseguiu acesso ao prontuário. A idade entre 16 e 95 anos. A maioria foi com pigtail e RTPA, e alguns com aspiração em bomba, mas a grande maioria foi do pigtail e RTPA. A gente tem 13 com penumbra índigo 8F, 12 com penumbra lightning 12, o sistema da Stryker também, que era o que tinha disponível no hospital, com 6F, um Aspirex só. E a gente está esperando agora um caso para usar o Lightning Flash, o 16F. A gente tem 3 óbitos durante o procedimento, alguns da mesa, um por hemoptise grave, né, nessa paciente de 95 anos, nenhum evento hemorrágico cerebral nesses casos. 3 óbitos nos dias subsequentes, 2 por hemopericárdio e uma hemoptise. E os casos que tiveram dos eventos hemorrágicos, a gente teve uma hemorragia hepática por causa da massagem, uma outra que sangrou por mioma, hematoma retroperitoneal, os hematomas dos acessos profundos,
aquela punção do paciente parado, alto risco, aquela punção difícil de fazer na emergência. Teve uma paciente que fez um hematoma subgaleal, mas quando ela teve a síncope, ela caiu de cabeça, então quando a gente injetou o trombolítico, ela fez um hematoma subgaleal grande, mas sem repercussão também, só ficou roxa, né? Hemorragia subungueal, que ela tinha ido manicure ainda, né? E as hemoptises usando penumbra. Então a gente tem, eu não vou falar muito, mas é aquele algoritmo de tratamento também, né? Que vai para trombectomia, alguns pacientes vão direto para trombectomia, é o que a gente tem usado no Quinta, né? E quando ele tem estabilidade, ele vai para trombectomia. Quando não tem, ele vai pode ir ou não, dependendo da disponibilidade. O médico avalia o risco da espera e aí vai para trombólise. E se ele conseguir fazer uma trombólise sistêmica, aí, ou ele vai para o ECMO, ou se ele conseguir fazer uma terapia ponte, ele volta para a trombectomia. Então, como conclusão, essa trombectomia deve beneficiar bastante esses pacientes, né? Uma tecnologia muito interessante, está cada vez melhor, né? Então, você deve talvez diminuir esse risco de morte do TEP, mas, obviamente, isso precisa ser comprovado por estudo, né? A seleção dos pacientes é complexa, principalmente nesse intermediário, e eu acho que a equipe de resposta rápida é extremamente importante, né? E quando você tem essa essa seleção aqui vai depender também do que você tem disponível, a experiência, o que você tem o que você tem no hospital, né? Obviamente a experiência da equipe, né? E esses sistemas aspirativos aqui vão acabar encontrando um espaço nesse tratamento do TEP. Obrigado. Essa aqui é a nossa equipe aqui. Muito obrigado, Henrique. Excelente apresentação. Tentei ficar dentro do tempo para não sobrar tempo para a gente discutir. Você trouxe não só histórico, mas você faz parte dessa história. É isso. E acredito que todos puderam apreciar a sua apresentação. Acredito que vamos dar continuidade, porque o nosso tempo está expirando, né? Doutor Arno, deixa eu só, se o senhor me permite lançar mais uma pergunta aqui. Então, gostaria de saber, na instituição que os senhores trabalham, qual o tratamento utilizado para pacientes com TEP de alto risco? Ou seja, é o que a doutora Luciana mostrou, que é aquele paciente que tem instabilidade hemodinâmica. Ele tem uma queda de maior de 40 milímetros de mercúrio da pressão, necessidade de droga vasoativa e ele tem instabilidade hemodinâmica. Qual é o tratamento? Se esse paciente vai para trombólise venosa, terapia por catéter, anticoagulação ou trombectomia cirúrgica. Então, na instituição que os senhores trabalham, qual é o tratamento mais comumente empregado para esse tipo de paciente com TEP alto risco em choque? Todos votando aqui. Vou compartilhar, encerrada a enquete, compartilhar resultados. Bom, então ainda o tratamento mais realizado para os pacientes que estão em choque é a trombólise venosa periférica, seguida pela terapia por catéter, aspirativa ou lítica, e anticoagulação com heparina e trombectomia cirúrgica. Pode gravar, Gabriel, vamos seguir. Vou fazer as próximas perguntas após a aula do Dr. Cleiton. Boa noite a todos. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Primeiro, eu queria agradecer à rede por esse dia histórico, Dr. Tiago por ter me convidado para fazer parte com ele da organização desse evento e desse programa sobre a égide do Dr. Arno, e a todo mundo que está participando aqui como palestrante ou como convidado. Compartilhando a tela aqui. Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do nosso modelo de tratamento, tá? E da indicação nos serviços que eu trabalho aqui na Rede d'Or de São Paulo.
a grande maioria deles, nós conseguimos utilizar de maneira satisfatória todo esse mecanismo. Primeiro, fazendo junto com os outros palestrantes, a gente falar um pouco sobre a importância dessa doença, né? O TEP, a embolia pulmonar aguda, ela é uma causa de importante mortalidade. Dentro da causa cardiovascular, ela só fica atrás do IAM e do AVC, evolui conforme a faixa etária, então nos estratos mais avançados de idade ela tem uma incidência maior, e hoje em dia o tratamento vem mudando graças a novas modalidades terapêuticas e também a novos sistemas de guidelines que prometem e que se propõem a estratificar melhor esses pacientes, então garantindo que nós tenhamos uma melhor qualidade no tratamento. A patofisiologia dele basicamente se baseia na alteração da sobrecarga do ventrículo direito, que acaba acometendo todo o sistema cardíaco e levando a um colapso cardiovascular, onde o paciente evolui para parada e óbito. Tá? Aqui na direita a gente colocou alguns fatores de riscos já conhecidos pelos senhores para a gente pensar em embolia pulmonar. Assim como a doutora Luciana já disse, a gente tem uma evolução do TEP, tá? A embolia pulmonar aguda, ela pode começar com um paciente assintomático ou moderadamente sintomático, ou aquele paciente gravíssimo. O paciente gravíssimo, nós já temos de antemão de entrar com medidas para ele de suporte e de tratamento. São pacientes que já têm um choque obstrutivo ou uma hipotensão persistente. Então, esses pacientes precisam ser tratados imediatamente, seja com trombólise ou seja com trombectomia mecânica ou farmacomecânica. É aquele paciente que tem pouco tempo se você não intervir. O nosso grande problema, o nosso grande dilema sempre foi o paciente intermediário, que é aquele que segue toda essa espiral até chegar no choque obstrutivo. E a nossa dúvida sempre foi como fazer para prever e como fazer para evitar essa tragédia. Primeiramente, nós precisamos fazer um diagnóstico adequado. Esse diagnóstico associa critérios clínicos a critérios objetivos, tá? O diagnóstico da embolia pulmonar. Os critérios clínicos estão aqui descritos, e os critérios objetivos, nós temos angiotomografia, cintilografia de ventilação-perfusão e arteriografia. A arteriografia ainda é o padrão ouro, mas é um exame invasivo, mas resignado para algumas situações. A cintilografia de ventilação-perfusão é um exame mais complexo, não disponível em todos os serviços, de difícil interpretação. Então, na maioria dos serviços, o diagnóstico é feito por meio da angiotomografia de maneira satisfatória. Você consegue avaliar a extensão da lesão, o trombo, o posicionamento e programar eventualmente o tratamento. Assim como a doutora Luciana já citou brilhantemente, qual que é um dos pontos mais importantes para o paciente que tem uma embolia pulmonar aguda? Estratificar o seu risco. Porque uma vez que você estratifica o risco desse paciente, você consegue propor o tratamento mais adequado para ele. É claro que essa estratificação de risco não é simples e tem que levar em consideração vários critérios. Critérios próprios do paciente, tá? Que tem por isso que a gente tem esse índice de severidade para embolia pulmonar aguda, e critérios objetivos, que são evidenciados ou na angiotomografia ou na ecocardiografia. E a partir daí, nós vamos conseguir determinar a terapêutica adequada de acordo com o paciente. Esse quadro já apareceu nas outras apresentações, certamente porque ele é o quadro mais importante para todo mundo aqui. Ele prevê o risco e a severidade da mortalidade precoce dos pacientes com embolia pulmonar aguda. Então, qual que é o risco desse paciente morrer? Por quê? À medida que esse risco de mortalidade aumenta, o risco de tratamento também pode ser maior. Ou seja, para aquele paciente que tem uma baixa mortalidade, um baixo risco, não se justifica nós pensarmos em trombólise sistêmica, não se justifica nós pensarmos em trombólise mecânica ou outros tratamentos que tenham efeito colateral. Para o paciente de altíssimo risco, onde a mortalidade dele é extremamente elevada, esse paciente tem que ser tratado de imediato e com uma técnica que tenha uma reperfusão o mais rápido possível. No nosso serviço, eu já adianto que nós optamos ou por trombólise sistêmica ou por dispositivos de trombectomia por aspiração. O nosso grande problema está aqui.
E, coincidentemente, a maioria dos pacientes também se encontram nessa zona, que são aqueles intermediários de alto risco e de baixo risco. O intermediário de baixo risco, ele precisa ser monitorado, observado em ambiente hospitalar, mas pode ser tratado inicialmente só com anticoagulação. Agora, esse paciente de alto risco, a gente precisa fazer um monitoramento mais de perto e muitas das vezes intervir precocemente. Alguns fatores que nós avaliamos aqui, a estabilidade hemodinâmica, os critérios do PESI, que são critérios clínicos, as disfunções na tomografia e na ecocardiografia, e os níveis de troponina. Na verdade, o tratamento do paciente com embolia pulmonar aguda, ele é um labirinto. E nesse labirinto, nós precisamos tomar boas opções, porque as opções que você definir vão ser aquelas que vão determinar o futuro do seu paciente. Uma coisa eu posso dizer para você, a melhor forma de tomar decisões é discutindo com outros especialistas e se baseando em guidelines. De uma maneira simplista, nós temos aqui, aquele paciente com embolia pulmonar aguda, todos são anticoagulados, independente da situação. O que tem estabilidade hemodinâmica precisa ser imediatamente reperfundido e ter o suporte hemodinâmico. É o paciente de alto risco. O paciente de baixo risco, uma parte deles pode ir para casa e uma parte deles, o ideal é que seja hospitalizado, pelo menos inicie o tratamento hospitalizado. Aqueles que correm o risco de não ter suporte familiar, de não ter acesso à medicação para anticoagulação, talvez seja mais interessante deixar esse paciente internado. Aqueles que têm critérios de severidade no PESI ou que têm comorbidades que se justifiquem, a gente vai dividir eles em dois grupos. O grupo de baixo risco, aquele que não tem elevação de troponina ou BNP, ou seja, não tem ainda um marcador de sofrimento do tecido cardíaco, eles precisam ser hospitalizados e monitorizados de maneira importante, bem de perto, e talvez se discutir no PERT se vale a pena introduzir ou iniciar uma terapêutica mais invasiva. E aqueles de baixo risco que você deve só manter hospitalizado. Bom, qual que é o papel do PERT, o time de resposta rápida para embolia pulmonar? É justamente nesse paciente intermediário ou nos pacientes graves, enfim, determinar qual que seria o melhor tratamento para eles. Eles incluem uma série de profissionais, tá? Cardio-intensivista, ecocardiografista, hemato, biomédico, pneumologista, enfim. Recentemente nós tivemos um caso de uma paciente que nós fizemos uma trombólise com catéter e ela passou a apresentar níveis baixíssimos de fibrinogênio. O colega da hemato esteve acompanhando com a gente para tentar repor e nós tivemos diante de uma situação que sem esse profissional certamente nós teríamos passado uma situação bem complexa. Então, hoje em dia, uma tendência mundial é se formar times de resposta rápida para embolia pulmonar. Esses times eles são muito variados, dependendo da localidade, da especialidade, do perfil do serviço, e eles vão ser moldados a quatro mãos. Mas o importante é que todos tenham essa possibilidade. No nosso serviço, ou seja, no serviço onde nós trabalhamos, como é que nós fazemos a estratificação e o tratamento? Nos pacientes de baixo risco, ou aqueles intermediários de baixo risco, nós fazemos anticoagulação e observação. Ou alguns de baixo risco, inclusive ambulatorial, depois do início do tratamento, e os de intermediários de baixo risco, sempre hospitalizados. Os pacientes intermediários de alto risco, nós temos atualmente em nosso serviço uma tendência de fazer uma trombólise fármaco-mecânica assistida por ondas sonoras. Qual é a vantagem desse tratamento ao nosso ver? É fato que a trombólise ela sempre teve um efeito muito positivo para manejo dos trombos de uma maneira geral, principalmente no território venoso. Qual que era o problema? O sangramento. Uma vez que nós desenvolvemos um dispositivo que pode diminuir o volume de trombolítico e aumentar a margem de segurança, isso nos deixou um pouco mais confortáveis para indicar, muitas das vezes, precocemente para esses pacientes intermediários de alto risco, depois nós temos discutido com os profissionais, nosso time de resposta rápida. Os sistemas de trombólise aspirativa, nós deixamos reservados para aqueles casos
de alto risco, onde nós não temos esse tempo para que a trombólise ocorra de uma maneira mais lenta. E o implante de filtro de veia cava nós deixamos para casos de exceção, onde há presença de trombo residual ou impossibilidade de anticoagulação. Aqui está mais ou menos o modelo que nós fazemos, o protocolo de anticoagulação e as doses de ataque. E aqui nós temos alguns casos. Então, a gente tem aqui a angiotomografia, um êmbolo grande, principalmente à direita. Você vê refletido aqui na arteriografia seguinte, bastante da região superior, uma parte inferior, e ficava aquele dilema. Apesar dessa angiotomografia ruim demais, esse paciente era um paciente jovem, tinha uma taquicardia leve, mas já tinha sinais de pressão, aumento de pressão na artéria pulmonar e uma sobrecarga de ventrículo direito no ecocardiograma. Aqui a gente deu um zoom no trombo, vê que é um trombo grande, bem sedimentado, e aquela escolha de Sofia. Faz trombólise, observa mais um pouco, repete ecocardiograma, faz trombólise sistêmica ou a gente já intervém nesse caso. Nós repetimos o eco dele com 12 horas e optamos por intervir. Como é que nós intervimos? Nossa intervenção, a nossa intervenção de escolha foi com o catéter de tratamento fármaco-mecânico por ondas. A ideia é que essas ondas, em contato com o trombo, elas façam uma quebra da estrutura de fibrina, permitindo que o trombolítico adentre ao trombo, tendo o melhor resultado. Aqui nós fizemos uma punção jugular e uma outra punção pela femoral, um catéter em cada uma das artérias pulmonares, tá? O tempo que dura esse catéter, os estudos falam de 2, 4 a 6 horas. Nós, por uma questão de conforto, acabamos deixando 8 horas, até por organização do serviço. Colocamos à noite, fazemos pela manhã a retirada do catéter com nova arteriografia. E esse foi o resultado que a gente teve do primeiro exame e do segundo exame. Nota que uma coisa que eu acho extremamente importante não é só a melhora troncular, mas também a melhora de perfusão de periferia, como melhora a perfusão periférica. E uma das coisas, dos nossos marcadores de sucesso terapêutico, além da melhora clínica, é a melhora em relação aos exames da dimensão da cavidade cardíaca, a normalização da pressão da artéria pulmonar, isso em 6 a 8 horas de tratamento, quando a gente refez o ecocardiograma no dia posterior. Na sequência, a gente passou a evoluir no tratamento, então passamos a fazer as 2 punções ipsilateral. Aqui nós estamos posicionando os dois dispositivos, um em cada tronco da artéria pulmonar, tá? Antes de iniciar o processo de trombólise. Aqui num outro caso, esse caso nós não tivemos a reversão completa, mas você vê que está amputado essa parte, então a gente só tem perfusão troncular aqui, não tem perfusão de pulmão, e aqui, depois de 8 horas, a gente ainda tem um resquício de trombo, mas você consegue observar a melhora da perfusão do parênquima pulmonar. Isso é uma coisa que para nós é muito importante, porque você não trata só a doença troncular, mas sim também a periferia. E isso fala muito para nós a respeito da evolução de classe funcional, porque uma das preocupações que nós temos é como vão ficar esses pacientes, principalmente os mais jovens, depois do tratamento, depois que estiverem alta hospitalar, como que vai evoluir essa condição cardiopulmonar. Em alguns casos, nós associamos o filtro de veia cava, principalmente se ainda tiver trombo residual. Aqui nós temos um acesso bilateral, tá? Aqui um filtro de veia cava que nós fizemos o tratamento do TEP, ele ainda tinha trombo na região ilíaca, e nós optamos por não operar, mas deixamos o filtro para a gente retirar. Uma semana depois ainda tinha um trombo enorme lá dentro, tá? Os dispositivos de aspiração mecânica, quando que nós deixamos reservados para os pacientes de alto risco? Porque nós entendemos da seguinte forma: o paciente de alto risco precisa ser retirado imediatamente daquela condição de sobrecarga cardiopulmonar e nós precisamos remover esse trombo com urgência.
então nós imediatamente utilizamos dispositivos de aspiração, porque o cateter de trombólise não tem tempo de fazer a sua ação. Uma coisa que nós acreditamos e nós já vivemos essa realidade. Para esse paciente intermediário de alto risco, nós já tivemos alguns casos onde a manipulação do tronco pulmonar com dispositivos de aspiração acabou piorando a classe desse paciente, tirando ele do intermediário para alto risco. Então, nós somos bem prudentes ou reservados nesse sentido. Então, em súmula, a gente repetindo aquele passo a passo que nós fazemos aqui na nossa instituição e que nós também recomendamos, baseado nos guidelines, pacientes de baixo risco e de intermediários de baixo risco, anticoagulação, intermediários, pensarmos em trombólise sistêmica ou trombólise fármaco-mecânico local. Para nós, o melhor método é o assistido por ondas sonoras e com trombólise, se não tiver contraindicação. A trombólise aspirativa, nós deixamos para os casos de alto risco. Implante de filtro de veia cava, quando nós temos trombo residual ou em algumas situações. Recentemente, nos últimos 3 meses, nós tivemos 6 pacientes tratados com esse sistema de trombose mecânico-acústica mais farmacológica, com 100% de melhora nos parâmetros clínicos e de ecocardiograma. E agora nós vamos seguir eles no acompanhamento ambulatorial, repetindo esse ecocardiograma, pensando na melhora da classe funcional. Eu queria agradecer vocês, agradecer o meu time também, que se não fosse eles, nós não estaríamos aqui, e a todos por terem me ouvido até agora. Obrigado. Muito obrigado, Cleiton. Excelente apresentação. Você trouxe aqui a importância de estratificar os pacientes, sobretudo esse do risco intermediário, onde sempre teve a grande dúvida da conduta, né? E como selecionar também os dispositivos de intervenção nesse grupo de pacientes e também aqueles que têm um risco de vida muito elevado e que têm que ser tratados imediatamente, e aqueles em que talvez nós tenhamos benefício em algum dispositivo que traga uma melhor perfusão da periferia nos pacientes com risco intermediário, com alto risco de vida. Muito obrigado. Pedir ao Tiago para colocar mais uma enquete. Eu acho que nós temos mais de uma pergunta agora, né? Muito obrigado, doutor Arno. Então, dos serviços que realizam o tratamento endovascular do TEP, qual a técnica mais empregada? Se é a trombólise por catéter multiperforado, ou seja, foi indicado um tratamento intervencionista. Se é a trombólise por catéter multiperforado, se é a trombólise acelerada por ultrassom, se é a trombectomia aspirativa ou a trombectomia mecânica enrolítica, ou seja, dos colegas intervencionistas ou dos que os senhores conheçam dos seus serviços, qual a técnica mais empregada em endovascular. Todos estão respondendo aqui. A gente vai poder discutir um pouco mais. E fiquem à vontade também para fazerem perguntas no chat para o painel, que é de extrema experiência, tanto da parte clínica quanto endovascular e cirúrgica para todo o painel. Vou encerrar aqui a enquete, Gabriel, vamos gravar também e compartilhando os resultados aqui. Então, o tratamento mais realizado é atualmente a trombectomia aspirativa, o catéter de aspiração, seguido da trombólise por catéter multiperfurado, depois a trombólise por ultrassom e, por último, a trombectomia reolítica seria o último resultado. Eu queria agora voltar para o doutor Arno para abrir as discussões, temos algumas perguntas e abrir para as discussões. Bom, não temos nenhuma enquete mais, a quinta era a última, não tinha a sexta? Temos uma final. Temos uma final. Não, então, umas perguntas aqui. Uma pergunta feita ao Dr. Cleiton. Qual o seu dispositivo de escolha nos casos em que usa ultrassom? Se é o ECOS mesmo? Quando tem trombo bilateral, sempre coloca uma unidade em cada artéria pulmonar? Sim, o nosso dispositivo de escolha atualmente é o ECOS. Ele dá bastante segurança para nós. Nós usamos um volume pequeno de trombolítico, conseguimos acompanhar. E quando tem trombo bilateral, nós precisamos de 2 catéteres. Ele funciona como um catéter multiperforado, então ele emite ondas e também instila ao mesmo tempo o trombolítico.
Então, se tem dos dois lados, a gente precisa de 2 catéteres, não tem jeito. Os 2 catéteres entram no mesmo aparelho ou você precisa de 2 aparelhos? O mesmo aparelho, ele conecta 2 catéteres, mas são dois catéteres distintos, mas pode ficar no mesmo aparelho, precisa de 2. Cleiton, qual é a dose total de trombolítico que você acaba usando? Eu uso por TEP volta de bilateral meio miligrama. Meio miligrama por hora? por hora, exatamente. Geralmente, quando tem Mas bem mais baixo. dois catéteres, a gente usa 0,25 em um, 0,25 em outro. A nossa ideia é diminuir isso para 0,4. Os estudos falam a partir de 0,4, entre 2, 6 e 8 horas. Então, a nossa ideia é diminuir para 0,4. Mas hoje usamos meio, 0,25 em cada. Nessa taxa, tem uma hemorragia grave, um paciente menos que tem um risco intermediário é relativamente pequeno. O de alto risco, obviamente, uma pergunta, eu acho que vai ser respondida pelo Henrique. O uso de fio de VH vai sempre mandatório ou só para os casos mais graves? Essa é uma questão difícil. A gente, no começo da experiência, a gente colocava em todo mundo, mas eu acho que você tem que ser criterioso. Na verdade, muitas vezes você tem Bom, eu acho que é o seguinte, você chega um paciente grave que não tem um Doppler de membro inferior, acho que tem que colocar, porque você não vai voltar depois, num segundo momento. Agora, muitos pacientes, eles fazem, o trombo sobe inteiro, da femoral superficial inteira, e você faz um Doppler de membro inferior, não tem trombo nenhum. Eu acho que isso não tem sentido colocar um filtro. E o paciente que tem um trombo residual, obviamente, esse vai precisar de um filtro para você não ter uma trombose, uma outra embolia em cima da que você já tem. Eu acho que o grande critério é isso daí. Se ele tiver um Doppler de membro inferior, se foi possível fazer esse Doppler num paciente que está ainda numa condição clínica tá estável, eu acho que você define de acordo com o Doppler. Mas não é obrigatório e, inclusive, é discutido se você coloca ou não. Eu não tenho uma experiência muito grande com embolia pulmonar, isso é uma experiência realmente considerável também, de algumas décadas, com trombectomia venosa, cavo ilíaco femoral, desse tipo. Eu diria que atualmente beira os 200 casos. E eu raramente utilizei filtro de veia-cava nesse paciente, a não ser que a gente não consiga realmente fazer um trabalho efetivo. Caso contrário, eu pessoalmente não gosto de colocar filtro de veia-cava. O importante é que se coloca, tentar tirar o bichinho, né? Isso, com certeza. O filtro retirável, e assim, passou daquele episódio, a não ser que tenha um paciente com trombofilia ou algum risco maior, você tira o filtro. Temos uma pergunta. Doutor Arno, fazer um comentário aqui. Queria só pontuar a importância, como nós vimos que cada serviço, cada expert tem uma conduta em seu serviço. Então, qual é o intuito dessa reunião? O doutor Arno falou muito bem no início. A gente tentar alinhar, criar fluxogramas dentro da rede, que nós possamos seguir um protocolo, claro que terá variabilidade institucional, e possamos ter resultados reprodutíveis, porque o Dr. Henrique Salas tem uma experiência excelente, um resultado excelente, o Dr. Cleiton, mas a gente quer que isso chegue em todos os hospitais, que a gente tenha uma hegemonia de condutas. Então, só para ficar claro, dos pacientes que apresentam embolia pulmonar, 5% serão alto risco, aquele paciente chocado, provavelmente serão realizadas trombólises sistêmicas na sala de urgência ou no CTI. Cerca de 50% dos pacientes serão intermediário, e esse será estratificado intermediário alto e baixo risco. O intermediário alto, basicamente, é o escopo da time de resposta de embolia pulmonar. Esse paciente que ele vai se transformar num choque. E 45% dos pacientes vão ser baixo risco ou intermediário baixo. Esses pacientes vão seguir com anticoagulação. Então é importante a gente ter isso em mente quando a gente for ativar o time de resposta rápida à embolia pulmonar. Era só isso que eu queria falar. E o senhor pode seguir com as perguntas aí, doutor Arno. Doutora Luciana, com a utilização do BAX que ocorre na sua prática clínica, é comum mudar sua conduta em relação ao tratamento da terapia trombolítica? Um pouquinho usa talvez a coisa. O Bax, normalmente ele não muda a conduta, mas naqueles pacientes que você está na dúvida, tem uma contraindicação relativa,
ele corrobora a decisão de não usar, sendo positivo. Aqui, acho que o Tiago vai poder responder. Poderiam me enviar o link da aula? Vai ser gravado? Sim, essa aula está sendo gravada e será transmitida pelo canal oficial do IDOR no YouTube a partir de amanhã. Só uma outra questão, a gente está desenhando através desse grupo aqui e convida todos os hospitais a participar de um registro prospectivo em embolia pulmonar. Então, deixei meu e-mail no chat, a gente vai disponibilizar o e-mail do nosso grupo e a gente vai incluir os pacientes basicamente para saber qual tratamento é realizado, qual dispositivo utilizado e basicamente qual o desfecho desse paciente. A gente vai ter o apoio do IDO, o apoio desse grupo, para a gente começar a produzir. Quem quiser participar, tem o meu e-mail, a gente vai compartilhar o e-mail do grupo, caso seja necessário, para a gente começar a levantar esses dados, os colegas que tiverem aí presentes. Mais uma pergunta para o Cleiton. A dose de 0,4 por hora é padrão ou leva em consideração o peso do paciente? Os estudos começaram com essa dose de 0,4 até 0,6, é uma dose padrão, independente do peso do paciente a princípio. Embora, particularmente, eu acredito que pacientes com peso mais elevado sejam mais tolerantes ao aumento do volume, né? Mas é uma dose padrão inicial 0,4. Nós já estamos aqui meio adiantados na hora, então, Thiago, acho que podemos mandar a nossa sexta enquete. Vamos mandar. Deixa eu só aqui. Só para finalizar, eu queria fazer uma última consideração. A resposta ali do paciente de risco intermediário, o High Pay to Trial, é um trial que vai nos dar, o Dr. Henrique Salas comentou, é um trial que está comparando catéter de trombólise acelerada com ultrassom e anticoagulação nos pacientes de alto risco. Estão enrolando os pacientes e ele vai dizer para a gente qual é o desfecho em curto segmento. E o PTRACT é um trial que não é patrocinado pela indústria e ele está comparando as terapias endovasculares por catéter e anticoagulação. E esse trial sim vai mostrar o pico de VO2 na ergospirometria se a terapia por catéter aumenta a qualidade de vida desses pacientes 3, 6 e 12 meses. Então, esses trials que eu queria pontuar, e o PEERLESS, que é um trial sponsor pela Inari, a gente não tem no Brasil ainda o FlowTrigger, que é o dispositivo para trombectomia mecânica, deve chegar, e é um trial também que está comparando a trombectomia mecânica contra todos os outros tratamentos de trombólises por catéter. Então, esses grandes trials vão dar muito dessa resposta e a gente vai tentar desenhar nosso organograma. Vou fazer aqui a última enquete para a gente... Estamos indo para a parte final da nossa sessão e aqui a última enquete que eu gostaria que todos os senhores participassem. Se você acredita que essa sessão mudou sua visão no tratamento do TEP, a escolha é sim ou não, se vai manter o que os senhores estão fazendo ou se vai modificar algum tipo de intervenção que os senhores vêm fazendo. Então, saindo das respostas, eu preciso dizer que no TEP tem muito mais elogios do que perguntas, o que deixa a gente muito envaidecido e certamente nos dá ânimo de seguir com esse projeto que eu diria que é muito grandioso e que deve envolver todos os hospitais da rede que se dediquem ao tratamento do tromboembolismo pulmonar. Ou seja, todos, porque desde o mais, vamos dizer assim, menos equipado, também tem tromboembolismo pulmonar, até o mais sofisticado. Então, isso aí eu acho que vai ter um impacto muito grande. Muito obrigado a todos. Muito bem. Aqui, 83% disseram que sim, que mudou, 17% provavelmente já seguiam o que a gente comentou e vão manter o seu tratamento. Gostaria mais uma vez de agradecer os participantes, os palestrantes, o Dr. Luciano Thaler, o Dr. Henrique Salas e o Dr. Cleiton de Paula. Agradecer ao Tiago e dar os parabéns a ele, que a iniciativa básica, inicial foi dele. Nós abraçamos com entusiasmo essa ideia e convidar todos para a próxima reunião, que deverá ser na primeira semana de dezembro, devido ao grande número de eventos de cirurgia vascular no Brasil e no exterior,
que estão programados para o mês de novembro. Vamos ter maior participação de todos. Nós teremos, provavelmente, a reunião na primeira semana de dezembro. Muito obrigado. Tiago? Eu queria agradecer primeiramente ao senhor, queria dar a oportunidade ao doutor Henrique, aos palestrantes falarem. Como o senhor disse, é um projeto que a gente começa hoje, chegamos a ter 73, 74 participantes, ou seja, é um número de grandes colegas, a maioria dos especialistas. E a ideia é que a gente siga com esse projeto aliando assistência e pesquisa. Então, a ideia é que a gente comece a produzir pesquisa através desse programa e que se espalhe por todo o Brasil, que a gente possa melhorar a nossa assistência. Eu queria dar a palavra, agradecer a Luciana, dar a palavra para ela, o doutor Salas e o doutor Cleiton, que está com a gente nessa empreitada, para as palavras finais. Então, boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite. Foi um privilégio passar esse período com vocês discutindo. E eu acho que a abordagem desse time de resposta rápida de TEP é o nosso foco principal e certamente eu acho que todos comprometidos com isso a gente vai melhorar o desfecho dos nossos pacientes. E eu queria parabenizar, Thiago, e a todos pela iniciativa. Acho que essas discussões sempre contribuem para a melhora técnica de todo mundo, qualidade de todo mundo. Obrigada por poder participar. Obrigada, doutor Arno. Obrigado. Obrigado a todos aí também, Tiago, doutor Arno, aí pela iniciativa, sensacional. Eu acho que na época da pandemia que o doutor Arno montou um chat também, um podcast lá com umas aulas sensacionais, umas aulas maravilhosas. Acho que isso aqui tem tudo para dar certo também. E eu acho que essa iniciativa do TEP é muito importante, porque se você não tem um sistema de trombectomia aprimorado, você pelo menos pigtail e catéter guia você tem em qualquer lugar, né? Então, acho que você começar um protocolo de trombectomia ou trombólise local, assim, é relativamente fácil, né? Com custo baixo, né? Então, acho que espero que seja essa sessão seja um estímulo para muita gente que está começando e aprimorando a experiência, né? Obrigado a todos. Bom, primeiro agradecer a todos, agradecer ao Thiago e ao doutor Arno por ter me incluído nessa empreitada aí. Eu tenho certeza que isso é um projeto de sucesso e de futuro. Já rompemos fronteiras fazendo esse primeiro evento da Vascular. E queria agradecer todo mundo que participou e eu tenho certeza que colheremos frutos do nosso trabalho e da nossa dedicação. Obrigado. Obrigado a todos. Uma boa noite e até a vista. Obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado a todos. Grande abraço. Boa noite.